Posso ler, pastor? Pode, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amigos, aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Valeu, muito obrigado, dona Érica. Como vocês percebem, esse salmo é bem curtinho, ele tem apenas 5 versículos. Não sei vocês, mas eu estou gostando muito de estudar os salmos, porque juntamente com o estudo dos salmos, a gente vai aprendendo muitos detalhes também culturais do povo de Israel. E isso tem trazido, assim, uma alegria muito grande, né? Salmos que, por vezes, a gente já leu, já escutou, desde crianças, desde que nós éramos pequenos, e, de repente, entendendo alguns pequenos detalhes desses salmos, eles passam a ter um significado, assim, mais profundo para a gente. Então, eu acho isso um aspecto bem bacana, bem legal, de estudar os salmos. Bem, apenas situando para aqueles que estão pela primeira vez, cânticos de romagem são chamados os cânticos que o povo de Israel entoava nas suas caminhadas para o templo em Jerusalém. Durante o trajeto, então, eles recitavam, cantavam estes salmos. E há dentro da Bíblia, no livro dos Salmos, uma pequena coleção, que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, que eram estes salmos, chamados cânticos de romagem, ou então cânticos de peregrinação, ou ainda cântico das subidas, uma vez que Jerusalém ficava no alto do monte, então por isso chamavam também esses salmos de cântico de subida, ou cântico das subidas. Eu quero iniciar a reflexão desse Salmo 127 perguntando algo do saber popular. Como é que as pessoas, principalmente as pessoas supersticiosas, elas protegem a sua casa, a sua família das coisas ruins? Você já deve ter visto pessoas que são bastante supersticiosas e elas colocam ferradura no alto das portas. Algumas colocam plantas, como, por exemplo, um vaso contendo 7 ervas, né, cujo objetivo é espantar tudo quanto for mal olhado para não entrar para dentro da casa. Alguns têm a superstição de colocar sal grosso nos 4 cômodos de uma casa, principalmente quando entra numa casa onde estavam morando outras pessoas. Então, o intuito é que aquele sal puxe as energias negativas. Alguns acendem incenso, outros borrifam óleo de essência de laranja, alguns pintam uma parede pelo menos de amarelo, porque ela, de acordo com a superstição, tem o poder de atrair, de neutralizar dentro da casa as energias negativas. Bom, tudo isto, como eu já frisei, não passam de superstições. Superstições são crendices, né? São idolatrias, onde as pessoas colocam erroneamente a sua crença, a sua fé, depositam a sua confiança que tais coisas, tais amuletos vão trazer para elas ou vão levar para elas algum tipo de proteção. O Salmo 127, ele descreve também uma proteção, de certa forma, para a família, para a casa, mas é uma proteção bem diferente do que essas proteções que o povo, no seu saber popular, às vezes divulga, pratica e acredita. Então, o Salmo 127, ele descreve de uma forma bem vívida o bem-estar de uma família. Vocês podem notar ali que o autor desse salmo é Salomão. A maior parte dos cânticos de romagem não indica quem é o seu autor, mas este aí está indicado como Salomão. E por isso ele é considerado um salmo de sabedoria. E ele descreve a segurança e a prosperidade como fatores, ou como coisas que não dependem do esforço humano, mas da bênção de Deus.
E esse salmo vai falar também dos filhos enquanto herança que vem do Senhor. Então vamos olhar agora mais detalhadamente algumas coisas, versículo por versículo desse salmo, começando pelo versículo de número 1. Vocês têm a Bíblia aí, né? Versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Bom, a palavra casa aqui, ela não necessariamente tem a ver com a construção de uma casa. Pode ser também. Mas pode ser também a construção, qualquer empreendimento humano. Essa que é a verdade. Mas também, no contexto do Salmo, o que mais se encaixa tem a ver com família, com lar. Então, esta casa como sinônimo das pessoas que compõem a família que moram naquela casa. Portanto, se o Senhor não edificar o lar, a gente poderia ler assim: em vão trabalham aqueles que a edificam, aqueles que a constroem. E olha que interessante olhar para esta palavra, edificar e construir, e depois ligar isto aos filhos. Isso mostra o dever e o privilégio que os pais têm de construir também nos filhos, não apenas argumentos e valores humanos, mas, acima de tudo, os valores espirituais. Então, o Salmo nos convida a edificar a casa debaixo da bênção de Deus. Ou seja, sem a bênção de Deus, é edificar sobre um frágil fundamento. Lembram da história que Jesus conta no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24? Quando ele vai dizer daqueles dois construtores, um construiu a casa na areia, outro construiu na rocha firme. Quando veio o vendaval, a da areia caiu e a outra permaneceu firme. E aí, mais adiante, na Bíblia, nós vamos compreender que Jesus é a pedra fundamental. Então, esta construção, essa edificação da casa, edificação do lar, edificação da família, ela tem a ver nesse salmo com estar fundamentado no Senhor. E aí, então, se é o Senhor que edifica a casa, a pergunta que a gente tem que saber responder é: de que maneira Deus edifica? Como o Senhor constrói? Bom, nós já sabemos que Deus constrói em nossas vidas pelos meios da graça. Deus age basicamente na palavra, no batismo e na Santa Ceia. Não há outros meios que Deus tenha escolhido para agir na vida do homem. Então, se nós queremos fundamentar o nosso lar, queremos construir a nossa casa, a nossa família, edificada pelo Senhor, então é necessário que nós, enquanto pai, mãe, filhos, enfim, nós coloquemos para dentro dos nossos lares, sim, a palavra de Deus. Então, o trabalho do homem, na realidade, ele está voltado ao fracasso se Deus não abençoar, se Deus não fecundar o seu trabalho. Por isso que ele vai dizer ali: em vão trabalham aqueles que edificam, se o Senhor não edificar a casa. Quer dizer, é um trabalho perdido, é trabalhar em vão, né? E o versículo 2, então, continua mais um pouco essa ideia. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Bom, o sustento, ele tem a ver com a providência divina. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender isto, né? E quando a gente fala de sustento, a gente não está falando apenas da comida. Estamos falando de tudo aquilo que nós precisamos para viver. Quando a gente estuda o primeiro artigo do Credo, Deus, o Criador, a gente aprende que Deus me dá tudo aquilo que eu preciso, tanto para o corpo, como também para a alma. Então, quando ele está dizendo ali, inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar bastante, ele não está nos convidando para um desprezo ao trabalho, e nem tampouco para cultivar a preguiça, né? Muito pelo contrário, o trabalho é importante. Vocês já leram lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 11, quando Salomão faz uma comparação
e diz que o preguiçoso ele perde para a formiga, porque a formiga trabalha carregando, se preparando para quando vem a estação do inverno, ao passo que o preguiçoso ele prefere morrer de fome. Então não é essa a ideia, não. A ideia é que quando ele está dizendo, ele não está incentivando ou querendo encorajar as pessoas a não batalharem, a não trabalharem, não é esse o ponto. Porém, o que ele está querendo nos ensinar é que o trabalho, ele não deve se tornar um Deus em nossas vidas. Ou como dizem alguém, tudo que eu tenho na minha vida, já escutei muito isso, tudo que eu tenho na minha vida, eu consegui unicamente pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelas minhas batalhas. Em tese, isso pode ser verdadeiro. Mas em se tratando da vida espiritual, nós sabemos que não é. Por quê? Porque se eu tive forças, condições de lutar, de batalhar, saúde, isso é porque Deus me deu. Então, eu só tive sucesso no meu trabalho porque Deus abençoou o trabalho das minhas mãos. De que maneira? Me dando todas as condições, me dando tanto a sabedoria, o conhecimento, como me dando as oportunidades, providenciando para que o sol brilhasse de manhã, que a chuva caísse no tempo certo, que a noite viesse, que eu pudesse ter sono, que eu pudesse ter vontade de me alimentar, para repor as minhas forças, as minhas energias físicas. Então, isto é o Senhor abençoando o trabalho das nossas mãos. Então, na realidade, lá em Mateus capítulo 6, quando ele fala da ansiosa solicitude pela vida, né, que alguns se colocam a trabalhar de um modo como se a vida toda dependesse unicamente do seu trabalho. E aí vivem ansiosos porque se preocupam, não sabem como vai ser o dia de amanhã, se terão como viver ou não. E aí lá em Mateus 6, versículo 25 em diante, vai fazer uma comparação, vai dizer, olha para as aves do céu, que elas não semeiam, elas não colhem, mas Deus sempre providencia aquilo que elas precisam para comer. Olhem para os lírios do campo, eles não tecem, eles não costuram, mas ninguém nunca se vestiu tão lindamente como eles se vestem, nem mesmo os reis se vestiram assim, porque é o Senhor quem veste o lírio do campo. E aí ele vai concluir dizendo, se Deus cuida tão bem assim dos passarinhos, e cuida tão bem das plantas, ele não cuidaria dos seus filhos, que somos nós, a obra-prima da sua criação? E aí termina em Mateus 6:33, dizendo, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, assim como muitas vezes para determinadas pessoas que têm ídolos, imagens, o trabalho para algumas também pode ser o seu ídolo. Quando nós não temos mais tempo para Deus na nossa vida, porque o trabalho toma todo o tempo, nós só nos dedicamos para o trabalho com o intuito de juntar, de querer, de prosperar financeiramente. Isso tudo é louvável e é bom, mas nós precisamos sempre ter o bom senso de medir, de avaliar, de refletir, se nós não estamos depositando muito mais a nossa confiança nisso, a ponto de que estas coisas às vezes estão nos atrapalhando de servir a Deus. Então esse é o ponto aqui. Quando o salmista diz, de que adianta levantar de madrugada, trabalhar tarde, se o Senhor não edificar o seu lar? Quer dizer, se lá dentro de casa não tem tempo para a leitura da Bíblia, para um momento de oração em família, para um momento de gratidão na hora de uma refeição, né? Nunca tem tempo para nada destas coisas. Então, Deus, na realidade, nos convida sempre para colocar a nossa vida nas suas mãos, aos seus cuidados. Vocês provavelmente já leram em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, um versículo que diz assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esse é o segredo, de deixar o Senhor edificar a nossa casa, o nosso lar, o nosso coração. É viver em família, vivendo com confiança no Senhor.
Então, de maneira alguma, o salmista ele está prescrevendo a preguiça. Então, ninguém vai encontrar um álibi para a preguiça aqui no Salmo 127, não. Mas ele fala da falta de confiança em Deus. E aí nós temos um exemplo muito clássico na Escritura Sagrada daquilo que é colocar o trabalho a ponto dele atrapalhar a palavra, que é a história de Maria e Marta, lá em Lucas capítulo 10, versículo 40, né? As irmãs Maria e Marta, Jesus foi visitá-las, vocês conhecem a história, e Maria sentou-se para escutar Jesus ensinar. Mas Marta ficou tão preocupada com o trabalho da casa e queria servir umas panquecas boas para Jesus comer. Não sei o que ela sabia fazer de cardápio, não sei, ela nunca me contou. Mas, enfim, ela queria fazer uma comida boa, então ela corria para lá, corria para cá, né? E daqui a pouco ela se incomodou e disse para Jesus: olha, Senhor, tu não te importa da minha irmã ficar aí sentada enquanto eu aqui me mato de trabalhar sozinha? E aí Jesus diz para ela: Marta, Marta. E quando a palavra replica, né? A palavra dobra, Marta, Marta. Como se ele quisesse dizer, Ney, Ney, né? Ai, ai, ai. Você, Marta, que não entendeu das coisas. Maria escolheu a melhor parte. Você escolheu só trabalhar, mas a Maria escolheu sentar aqui e ouvir. E aí, então, vem uma outra expressão que eu queria voltar aqui no versículo 2, quando ele escreve: aos seus amados, Deus dá enquanto eles dormem. Bom, a gente pode entender isso aqui de muitas maneiras. Uma delas é a gente entender, à luz lá do Salmo 121, que a gente já estudou, que o Senhor nos guarda, tanto de dia como de noite. Isso é verdade. Enquanto a gente está dormindo, Deus continua cuidando da gente. Mas também é muito possível que, como esse salmo foi escrito por Salomão, seja uma referência ao sonho de Salomão registrado lá em 1 Reis, capítulo 3. Lembram que Salomão teve um sonho? E aí Deus disse para ele em sonho: pode pedir o que tu quiseres? Uau, né? Se a gente tivesse essa oportunidade, o que será que a gente pediria? Já pensou nisso? Não sei. Não saberia ainda responder o que eu pediria a Deus. Mas eu acho que eu não pediria a mesma coisa que Salomão pediu. Estou agora falando como pecador confesso, ou pecador confessante, né? Mas o Salomão, ele poderia pedir o que ele quisesse, porque Deus não colocou nenhuma restrição no pedido. E ele era muito jovenzinho quando foi tornado rei. Então ele pede sabedoria. E aí Deus disse: já que você pediu isso, agora você vai ter sabedoria, e ninguém na terra vai ser tão sábio quanto você, e junto vai ter também as coisas materiais. Deu a ele riquezas, prosperidade. Então, talvez quando ele fala aos seus ele o dá enquanto dormem, seja uma forma de dizer, para fazer a gente compreender que todas as bênçãos da nossa vida, elas vêm como um presente de Deus, né? Ele que nos entrega, Ele que nos dá, mesmo quando é uma conquista do trabalho das nossas mãos, como eu já bem mencionei. Adiante no versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Galardão quer dizer uma recompensa, né? Os hebreus, eles consideravam os filhos uma bênção do Senhor. Talvez isto aqui seja, vocês possam pensar assim: nossa, mas isto não é nenhuma novidade. Não é para nós, mas para os hebreus é novidade, sim. É importante dizer isso, eu já vou explicar por quê. Bom, primeiro vocês se lembram da promessa que Deus fez para Abraão, lá em Gênesis 13, quando ele disse que de Abraão, ele teria um filho, e desse filho viria uma grande descendência. Os povos pagãos, os povos ao redor do povo hebreu, do povo de Israel, eles não tratavam os filhos desta forma, como bênção de Deus. A gente pode ler em muitos textos da Bíblia, como, por exemplo, Deuteronômio 12, 31 e 32, que os povos pagãos, eles sacrificavam os próprios filhos, quer dizer, matavam, ofereciam
em sacrifício para cultuar e agradar os deuses pagãos aos quais eles adoravam. Então, por isso, o Salmo dizer, herança do Senhor são os filhos. É totalmente diferente daquilo que se praticava ao redor. Para os hebreus, para o povo de Deus, filhos eram bênção de Deus, assim como para nós hoje também. Os hebreus, então, eles sabiam a importância de educar os seus filhos no temor do Senhor. Foi assim que Moisés os ensinou. E a gente vê um texto muito conhecido no Evangelho de Mateus, falando a respeito dos filhos, né? Basicamente lá das crianças. Quando Jesus, ele abençoou as crianças, mostrando assim com isso como também Deus, ele ama e ele se importa com as crianças. Isso é importante dizer, porque em culturas mais antigas, mais no passado, a criança não era considerada nada, né? Ela era considerada um adulto em miniatura, então ela só passava a ter valor quando ela tivesse pensamento racional mais desenvolvido. Até uma determinada idade, ela não tinha vez nem voz. Mas também temos que fazer a contracrítica do nosso tempo, onde as crianças hoje estão supervalorizadas, né? Onde as crianças, às vezes, agem com falta de educação porque não são corrigidas mais. Então, educar no Senhor, os filhos são presente de Deus para que os pais eduquem os seus filhos. O apóstolo Paulo vai ensinar isso, né? Pais, criai os vossos filhos na educação e no temor ao Senhor. Isto significa que a educação cristã começa quando os filhos nascem, levando ao batismo, onde eles são recebidos por Deus, são lavados dos pecados, são tornados criaturas, filhos de Deus, fiéis a Cristo Jesus. E a partir de então é necessário que se ensine, que se instrua os filhos. Não como a gente escuta muito hoje, eu vou deixar meus filhos crescerem, depois eles fazem a escolha que eles bem entenderem que devem fazer. Não, o pai e a mãe que faz isso, no que diz respeito à religião, está sendo omisso à sua tarefa confiada por Deus. Deus um dia vai pedir satisfação. Diferente é o pai e a mãe que ensinaram seus filhos, e os seus filhos, depois de uma certa idade, se desviaram do caminho que aprenderam. Esse pai e essa mãe não têm nada mais diante de Deus a dar satisfação. Eles fizeram a parte deles. Se os filhos escolheram caminhos errados, isso traz sofrimento para o coração dos pais, mas não traz também cobrança da parte de Deus, não é? Diferente daquele pai que propositalmente se omite, achando que então deixa para ver que o filho faça a sua escolha. No tempo antigo, falando agora do Antigo Testamento, a mulher estéril, ela era considerada como se ela fosse amaldiçoada por Deus. Por uma razão, isto significava a extinção da família. Então, lá em Gênesis 30, por exemplo, nós temos o exemplo de Raquel. Raquel, ela disse para Jacó que se ela não tivesse um filho, ela morreria. Morreria de desgosto, obviamente. Porque a mulher que não conseguisse ter filho era mal vista na sociedade do tempo do Antigo Testamento. Ana, por exemplo, a mãe de Samuel, né, que foi orar ao templo, que chorava e que o profeta achou que ela estivesse bêbada, ela queria muito um filho, porque ela imaginava que a esterilidade que ela tinha era castigo de Deus por alguma coisa na vida dela. A própria Isabel, mãe de João Batista, né, ela sofria com os olhares de censura daqueles que olhavam para ela e reprovavam por ela não ter filhos. Tanto que quando ela ganha o seu filho João Batista, lá em Lucas capítulo 1, versículo 25, Isabel vai dizer que o Senhor deu aquele filho para ela para destruir o opróbrio dela entre os homens. O que é opróbrio? É vergonha. Então ela descreve o sentimento de vergonha que ela tinha por não ter filhos. E agora então vem o Salmo 127, no versículo 3, e vai descrever os filhos como sendo herança
do Senhor. Herança quer dizer um presente, né? Então, os filhos são bênçãos do Senhor. Agora a gente vai ler 2 versículos da Bíblia. Salmo 37, 26. Alguém pode ler? E depois alguém vai ler o Salmo 144. Então, primeiro Salmo 37, 26. Quem achar, pode ler. Vou ler aqui, pastor. Obrigado. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. A sua descendência será uma bênção. Falando daquele que é temente ao Senhor. Se a gente ler o contexto todo do Salmo 37. Daquele que confia no Senhor. Daquele que o Senhor segura, guarda pela mão. Ele está dizendo, a sua descendência será uma bênção. Agora o Salmo 144, versículo de número 12. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Legal. Os Salmos têm esse negócio de falar em linguagem muito poética, né? Que os nossos filhos sejam como plantas viçosas. Então, veja, o orgulho de descrever a família, de descrever os filhos, né? Filhos também, como o Salmo da semana que vem vai aparecer rebentos da oliveira, ou rebentos da parreira, né? Como os brotos que saem. Então, notem, o Salmo aí está descrevendo a grande bênção que é os filhos na vida daquele lar que é edificado pelo Senhor. Inclusive, os próprios filhos, quando ele diz os filhos são herança do Senhor, quer dizer, os filhos são dados por Deus, eles vêm da mão de Deus. É Deus que concede os filhos. Então, nossos filhos, eles não são nossos, eles são emprestados por Deus. São confiados por Deus aos pais, para que os pais, assim, sejam os verdadeiros representantes de Deus na vida dos seus filhos. E por isso os filhos também devem temor aos seus pais, respeito e honra, porque obedecê-los é também obedecer uma ordem que vem do próprio Deus, que deu a eles autoridade para que exercessem, né, esse papel na vida dos seus filhos. Filhos que se rebelam contra os seus pais, eles também atraem a ira de Deus enquanto não se arrependem. Vamos para o versículo número 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Isso não faz muito sentido para nós, né? O que a gente faz com uma flecha hoje? Flecha, para nós, lembra índio, né? Acho que nem os índios não gostam mais de usar flecha, porque índios consultam no SUS. Eu fico indignado, índios que consultam com médico. Pode fazendo um parênteses aqui, uma piadinha, né? Índio tem que se tratar com erva, com mato. Índio que é índio. Índio que vai no SUS e que pega gás, não é índio mais, né? Deixou de ser índio, mas tem o direito. Então, filhos são como flechas. O que as flechas significam aqui? Flechas lembra o guerreiro. E é esse exatamente o sentido aqui, né? Flechas são lançadas para a defesa pessoal. Então, esses filhos também representam uma segurança de muitas formas. Por exemplo, era muito comum antigamente que as pessoas tivessem muitos filhos e principalmente desejassem ter filhos homens, aqueles que trabalhavam nas lavouras, porque cada filho a mais que nascia significava uma mão de obra a mais disponível para ajudar. E uma mão de obra a mais trabalhando, plantando, significava também colheita maior. Então, os filhos, aqui está dizendo em monte, em flechas, quer dizer aos montes, né? Eles representam uma segurança de muitos braços para trabalhar, então uma segurança financeira, como também uma segurança na defesa dos tribunais, na velhice dos seus pais. Como é o que vai ficar mais evidente agora no versículo de número 5, vamos para ele. No versículo 5 diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava,
Aljava é como é que chama aquele bornal, não sei como é que vocês dizem a palavra, onde coloca as flechas, tá? A sacola, vou falar sacola porque não sei outra palavra agora. O feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bom, o que significa pleitear com os inimigos à porta? Significa lutar. Pleitear é tentar, né? Tentar conseguir ganhar a causa. Esse é o sentido, né? Um pleito para as eleições, né? Está disputando pleito, é uma disputa. Então, quem vai ganhar? Então, o que significa pleitear com os inimigos? Discutir com os inimigos à porta. Por que na porta? Bom, a nova tradução da linguagem de hoje traduz porta por tribunal. Isso tem uma razão. Vamos entender um pouquinho melhor por que ele usa aqui pleitear com os inimigos à porta. Bom, as cidades bíblicas, não só bíblicas, mas no mundo antigo, de uma certa forma geral, elas eram cidades muradas. Tinha uma cerca, um muro em volta. E, naturalmente, havia portões pelos quais dava acesso de entrada e também de saída destas cidades. Mas há uma coisa curiosa, era exatamente nos portões principais das cidades que eram tratados os assuntos econômicos, os assuntos legais e os assuntos cívicos dos cidadãos. Vocês se lembram lá do filho do rei Salomão, né? Absalão, que ficou com ciúme do seu pai, agora não sei mais se é de Absalão, acho que é Absalão, que ficou com ciúme, ele queria roubar o trono do seu pai, e aí ele foi à porta da cidade, parou lá, tratava todo mundo aparentemente muito bem, né? Tudo fingimento, e aí ele escutava, ele dizia: minha senhora, o que a senhora veio fazer aqui? E ela dizia: eu vim falar com o rei, porque eu tenho a seguinte causa, é assim, assim, assado. Aí ele olhava com aquele olhar assim de complacência, e dizia: ai, que pena, a causa da senhora, a senhora está com toda a razão. Mas pena que eu não sou o rei. Se eu fosse o rei, eu daria vitória para a sua causa. E assim ele foi, beijava a mão do povo, está escrito lá no livro de Reis, né? E assim ele conseguiu usurpar temporariamente por um pequeno período, investir contra o seu pai para roubar o trono do rei. Isso, obviamente, não foi abençoado por Deus, e Absalão teve um fim muito triste quando ele ficou pendurado pelos cabelos num galho de árvore, e ele veio a morrer, né? Mas então, por que na porta? Porque lá na porta é o lugar onde se tratava, lá era o fórum da cidade, né? Lá era o cartório, lá era tudo, lá se fazia os negócios, né? Então, Abraão, por exemplo, lá em Gênesis 23, quando ele compra a capela de Macpela, que foi a capela na qual Sara foi sepultada, onde é que ele foi negociar essa capela? Se vocês lerem lá em Gênesis 23, versículo 33, ele foi negociar justamente na porta de uma cidade. Lá em Rute, capítulo 4, Boaz, ele recebeu o direito sobre a propriedade e ele foi autorizado a tomar Rute por esposa, aonde? Às portas de uma cidade. Então, nas portas de uma cidade, os reis realizavam audiência pública. Por exemplo, eles ficavam lá, tem descobertas arqueológicas que tem um certo telhadinho assim, um banquinho onde os reis sentavam para julgar as causas que o povo trazia para eles, ou levavam para eles. Era nas portas também que paravam os profetas, lá em 2 Samuel 19:8 diz isto, né? E lá nas portas eles pregavam, profetizavam, porque ali era o lugar de movimento do povo, tanto de entrada como de saída. E porta lembra também o lugar de coisas legais, né? Jesus depois vai usar esse exemplo no Evangelho para dizer que o ladrão é que pula o muro, mas o bom pastor entra pela porta.
Bom, hoje também a gente pode fazer a mesma comparação. As pessoas direitas, elas entram num outro país por canais legais. Aqueles que querem entrar de modo errado, eles corrompem, entram por outros lugares escusos, não é? Então, notem, queridos irmãos, que ele está dizendo ali, feliz é o homem que se enche delas, porque ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quer dizer, quando esse pai tiver que ir a levar uma causa para o tribunal, quando esse pai tiver idoso e tiver que ir lá defender-se dos seus inimigos, os filhos vão servir de segurança na velhice dos pais. Vão cuidar de modo que não vão ser envergonhados, porque ele está cheio de filhos jovens, mais novos, que vão lá dar suporte. Então, por isso, ele está dizendo esta ideia de estarem seguros, de não sofrerem injustiça. Então, os pais, assim, não sofrerão injustiça, porque eles terão quem os defenda. Os filhos descritos aqui como quase uma condição de advogados dos pais na velhice. Então, isso é o cuidado, né? O cuidado para com os pais. Então, notem, nós iniciamos hoje dizendo que as pessoas supersticiosas, elas colocam amuletos para proteger suas casas. Eu esqueci de falar do elefante que o povo coloca de bumbum virado contra a porta, né? Então, muita gente supersticiosa faz esse tipo de coisa. E o Salmo de hoje, ele vem descrever o que é uma casa protegida. O que é uma casa feliz, um lar abençoado? É aquele que é edificado pelo Senhor. Mas um lar edificado pelo Senhor é aquele que está assentado sobre os princípios da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, esse salmo nos leva a concluir algumas coisas importantes. Por exemplo, em primeiro lugar, que o nosso lar e a nossa família, eles são dons de Deus. Então, se você tem uma família, eles são presente de Deus na sua vida. São dons, as pessoas que Deus concedeu para você constituir família. No entanto, as nossas paredes humanas, né, elas são frágeis. E os nossos aposentos dentro da nossa casa se tornam vazios se ali não tiver a bênção de Deus. E ter a bênção de Deus não significa que essa família não vai passar por nenhuma dificuldade. Não, absolutamente. Quantas famílias cristãs que passam por dificuldades. Mas sim que essa família vai estar fortalecida, guardada, cuidada, amparada no amor do Senhor. O Senhor, com a sua palavra, com os meios da graça, ele nos leva a valorizar os seus dons. Então, quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, e quanto mais a gente entende que ser família é uma dádiva de Deus, mais também a gente aprende a amar a nossa família e cuidar da nossa família, por entender que cada um de nós é um instrumento de Deus na vida do outro. Então, o que garante o bem-estar de uma família não são as crendices, definitivamente, mas é unicamente a presença de Deus dentro dos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos corações. E como é importante a gente estar sempre orando pela nossa família. E mais importante ainda, orando com a nossa família reunida. Isso traz a presença de Deus para dentro dos nossos lares. E isso nos torna um lar edificado no amor, na graça e na paz do Senhor nosso Deus. Era isso por hoje. Por aqui eu vou dizendo amém e deixando a palavra aberta se vocês quiserem se manifestar.